Olá a todos, eu e o Alberto estamos aqui na Molt junto com o Luiz Aranha para entender um pouquinho mais o trabalho da gestora e conhecer mais um pouquinho os fundos deles. Então eu vou pedir para o Luiz se apresentar, contar um pouquinho da tua história, de como tu começou a gostar de investimentos e como fundou a Molt e a Molt em si como gestora. Conta um pouquinho pra gente. Tudo bem? Meu nome é Luiz Aranha, sou gestor aqui da Molt Capital. A gente é uma gestora focada em ações, a gente tem 3 produtos para os investidores. O fundo Long Only, que é um fundo de ações, mais simples que tem, né? O fundo somente comprado, que visa bater o Bovespa no longo prazo. O fundo Equity Hedge, que é um fundo de valor relativo, que a gente usa estratégias de bolsa para dar um retorno acima do CDI, e o fundo Long Bias, que é uma mistura desses 2 produtos. Hoje aqui na casa a gente tem 2,2 bilhões sob administração. É uma casa fundamentalista, a gente é uma equipe de 8 pessoas na gestão e a gente busca sempre estudar os papéis de uma forma bastante detalhada, entender como que as empresas ganham dinheiro, né? Da onde vem o retorno dessas empresas. A gente estuda muito os detalhes de cada empresa e a gente tem uma dinâmica de gestão bastante ativa, né? Então a gente gosta muito de comparar as empresas, a empresa que está mais barata hoje na bolsa, por que ela está mais barata. Então, à medida que o mercado vai mostrando os preços para a gente tem uma velocidade aqui na carteira razoavelmente alta, e a gente ajusta bastante as posições. Como você falou, vocês gostam de estudar bastante de onde vêm os lucros das empresas, de onde de fato são provenientes os fluxos de caixa. A gente sabe que o valor intrínseco das empresas é advindo realmente da geração de caixa das empresas. Se a empresa não gera dinheiro, ela de fato não tem valor. Até ia te perguntar sobre, a gente sabe que vantagem competitiva é importantíssimo para uma empresa prezar pela geração de caixa para os seus acionistas no longo prazo. E até ia pedir para você falar um pouco o porquê do nome Molt Capital. Então, o nome Molt, ele vem de um termo dado pelo Warren Buffett da vantagem econômica que as empresas têm sobre seus concorrentes, né? Então, ele comparou as empresas como se fosse um castelo medieval. E nesse castelo medieval, o dono do castelo é o diretor da empresa, né? O castelo é a empresa, e a empresa ela tem os inimigos que querem invadir esse castelo. E o Molt é exatamente o fosso que separa os inimigos desse castelo, né? Então, quando você lê toda a literatura aí, que os livros que o Warren Buffett, as pessoas se referem ao estilo do Warren Buffett, aos papers que ele escreve, ele sempre determina que ele busca os economic moats, e nada mais é as vantagens competitivas das empresas em relação às outras, né? Então, a gente estuda muito isso e a gente tenta quantificar aqui, né, o quanto isso está valendo, o quanto isso vale, né, e o quanto o mercado está nos dizendo que vale essas vantagens, essas características nas empresas. Isso é muito bacana, até porque a nossa filosofia na Suno está muito em linha com o que o Warren Buffett prega. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para ti, Aranha, é sobre alguns processos da gestora, assim, na parte de como vocês fazem análise por dentro com os analistas que trabalham, e na parte de gestão de risco, assim, dos fundos, o que você poderia nos contar sobre o assunto? Então, um conceito muito, eu acho que para quem está mais desavisado, assim, que a volatilidade dos preços, né, ela não quer dizer que é um ativo mais volátil, não quer dizer que ele é mais arriscado, né? Então, a gente sempre olha na parte de risco, na questão justamente do fluxo de caixa das companhias, né? Então, a empresa perdeu a condição de gerar caixa, né? Isso para a gente é preocupante.
uma ação que varia 10% ao dia, muitas vezes é mais segura do que uma ação que está lá parada, subindo lá 0,5% ao dia. Todo mundo gosta, mas você está vendo que a geração de caixa aí vai diminuir, ou vai acontecer alguma coisa que vai diminuir essa rentabilidade, né? Então, a gente sempre olha, né, sobre a ótica fundamentalista, se um determinado uma movimentação de preço causou uma alteração fundamental, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa que a companhia deixou de gerar caixa, ou perdeu um contrato, ou tem uma questão competitiva que ficou mais aparente. Então a gente sempre busca fazer a análise, né, do risco sempre no lado da empresa, né, na ótica qualitativa, né? Assim como um fundo de investimento, né? Não é porque o fundo vai bem que é mais seguro, ou não é a cota passada que diz se o fundo é bom ou ruim. E essa visão é compartilhada por grandes investidores. Com certeza. Warren Buffett, Howard Marks, Peter Lynch, eles Sim, falam com que certeza. o risco advém da chance de perda permanente de capital. E a volatilidade, ela nada mais é do que uma ação mais volátil, significa que as pessoas elas mudam de opinião com mais frequência do valor intrínseco dessas empresas. Mas o valor esse é um conceito interessante que a gente sempre explora aqui, que a gente faz um estudo, a gente se dedica bastante. A gente está aqui, a maioria das pessoas estão há 20 anos estudando as empresas e a gente está sempre aprendendo, né? E um conceito aqui que a gente tem bastante, que assim, a gente busca muito estudar e determinar um valor que a gente tem para a empresa, mas a gente sempre entende que a gente pode estar errado, né? Então, por isso da diversificação do portfólio, não só nas companhias, como nos setores, nos temas, né? Em que a gente gosta de diversificar a carteira, de forma a gente não depender de uma única avaliação nossa. Certeza. Uma pergunta, vocês têm alguns limites em termos de percentual da carteira para cada setor? Isso eu gostaria de saber até tanto no fundo de ações como multimercado, assim, como é que vocês colocam essas locações? A gente sempre toma as decisões de forma colegiada. Então, o analista traz para o comitê o caso de investimento, a gente estuda. A gente faz o processo fundamentalista clássico, né? A gente faz um modelo de fluxo de caixa, a gente estuda quais são as variáveis mais sensíveis para o modelo de negócios, a gente tenta entender a competição, o que está acontecendo, né, no setor, o que está acontecendo no mundo, né, com esse setor. E uma vez a gente fala que a gente coloca uma hipótese de valor, né? Quanto que a gente acha que vale essa companhia. E a gente toma uma decisão, se a gente acha barata e vai comprar, e nisso a gente tira um grau de convicção, se a gente tem uma convicção baixa, média ou alta, né? E para isso a gente determina 3 níveis de posição, 1, 2 e 3. E aí a gente implementa no fundo long only, né, no Multifia, 5 para a posição nível 1, 10 para a posição nível 2 e 15 para a posição nível 3. A gente não tem uma política de não passar em nenhuma posição ativamente de 15%. No fundo Equity Hedge, esses níveis de convicção são 2, 4 e 6. Então, quando é uma posição nível 1 é até 2% de exposição, nível 2 até 4% de exposição, nível 3 até 6%. Então a gente tem um limite também de 6% de exposição no Equity Hedge. E no Long Bias é uma mistura desses dois produtos, que é a estratégia de valor relativo com uma porcentagem da carteira do fundo de ações, mais uma parte que a gente diz que é uma alocação mais além dos 40% que a gente tem via a carteira do FIA, de exposição no índice, né? Que a gente pode flutuar essa posição de acordo com o mercado. Então, esse fundo é para um cliente que quer ter uma exposição em ações, mas tem uma aversão a risco maior do que um fundo long only, que a gente não está preocupado com a métrica de risco, não é volatilidade. Uma pergunta até
tocando na volatilidade, tem um exemplo que eu gosto de dar, do Peter Lynch, que geriu o Magellan Fund durante 13 anos e teve retornos espetaculares, acho que 28% ao ano. Só que 4 a cada 5 cotistas dele acabou perdendo dinheiro. Entrava, aí claro, a volatilidade caiu, o cara saía no embaixo. E como que aqui, quanto a experiência de vocês em momentos adversos, vocês experimentam saques? Porque a gente gosta de prezar a filosofia da casa, investimento em ações como com mentalidade de sócio, empresa por longo prazo, e às vezes os fundos eles têm... Entender um pouquinho como é que é o passivo de vocês. O nosso passivo, ele está extremamente diversificado e a gente teve uma experiência bastante satisfatória no ano passado. Então, no ano passado... vinha assim um otimismo no começo do ano, né? A gente vinha captando bastante, também o fundo estava indo bem, e chegou em meados do ano, né? Que teve a greve dos caminhoneiros e depois teve ali aquele momento eleitoral mais difícil, né? E você teve um momento em que o mercado foi mal e a gente também foi pior que o mercado, né? E a gente notou que a base, especialmente de pessoa física, ela foi muito resiliente, né? Então não foi não teve aquele movimento de manada, de resgate. Então a gente viu que assim o trabalho que vocês vêm fazendo de educação está surtindo efeito. A gente está sentindo isso na base. Das pessoas que estão cada vez mais educadas e segurando as posições, né? Isso acontece também dentro do nosso mundo aqui, né? Eu no papel de gestor, tem empresas que saem completamente da moda, né? Começam a ficar esquecidas, com preço muito para baixo, e as empresas que estão na moda, que estão precificando... Isso acontece. Isso acontece da natureza humana, né? E cabe a gente a ter um treinamento para identificar quais são essas empresas que estão... Discernir as que não merecem estar embaixo do radar. Então, esse é o nosso papel aqui como alocador de capital. Perfeito. Uma coisa, Aranha, que eu gostaria de te questionar, assim, que tu pudesse contar um pouquinho mais pra gente, da tua pessoa, assim, a tua formação, a tua experiência, também pro assinante te conhecer, saber quem é a pessoa que está fazendo a gestão, qual a capacitação dela. Eu sou formado em engenharia naval pela Poli, a USP aqui de São Paulo. Me interessei por um mercado financeiro, eu acho que até antes de entrar na Poli. Eu tinha, assim, naquela época, né, acho que a porta de entrada para o mercado financeiro eram os bancos, né? Então, assim, as pessoas quando eu falava com as pessoas de banco, as pessoas falavam, olha, você tem que ficar ou em engenharia ou em economia, né? E então eu fiz engenharia já com foco mais de trabalhar no mercado financeiro. E aí foi muito mais do meu interesse em ler os livros, né? Em descobrir o Value Investing, de buscar entender, né, como é que funciona, por que uma ação vale tanto e não vale mais, o que acontece, qual que é a relação entre o mercado financeiro e a economia, né? Qual que é a função do mercado financeiro, entender de fato essas coisas. E foi muito um trabalho autodidata, né? Assim, que você vai buscando referências, né? Então, poxa, se eu vou trabalhar no mercado de ações, quem que é o melhor? É o Warren Buffett. O que ele fez de diferente, né? O Howard Marks, mas por que ele é tão diferente? Acho que convém agora, assim, desculpa te interromper, mas é algo que tanto eu como o Alberto também é formado em engenharia, eu sou formada em economia, mas basicamente tudo que eu sei sobre o mercado foi autodidata, assim, também. Acho que isso até hoje... Não só autodidata, mas buscando... exatamente, sim. E atrás dos livros e... referências, né? De que você vai aprendendo e confrontando a teoria com a prática, né? Tem uma frase do Newton muito boa, que ele fala que se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes, né? Exatamente. E eu acho que assim, você tem que se espelhar em quem de fato com certeza. As pessoas que, né, já viveram, o processo do mercado, ele é cíclico, né? Então, o que a gente está vivendo hoje, as pessoas de 40, 60, 80 anos atrás
já viveram. Então, estudar história também, não só ter um estudo multidisciplinar, né, sobre a história econômica do Brasil, os períodos em que o Brasil foi bem, foi mal, por que foi bem, por que foi mal. Isso ajuda também a dar um discernimento do que a planilha não conta. Com certeza. Então, isso vai muito além só de... às vezes o analista ele se forma, né, ele aprende a fazer um DCF, e fala, agora eu sei tudo, porque agora eu sei fazer conta de qualquer ativo, eu sei o que é caro, o que é barato. Isso é o... O próprio Buffett fala que assim, depois você tem um 120 de QI, o que vai te fazer ser um excelente investidor, um investidor mediano, não é de você ter 200 de QI, é você ter uma inteligência emocional, assim, elevada. E que nem você falou da história, tem uma frase que eu gosto que é assim, a história não se repete, o que se repete é a natureza humana. E assim, até onde você acha que anda lado a lado, assim, entender a psicologia, o humor do mercado. Exato, a parte quantitativa e qualitativa. Que a gente fala assim, se o mercado fosse eficiente, não teria o nosso trabalho de gestor, né? Você teria um algoritmo que precificava tudo e acabou, né? Isso não acontece, por quê? Porque as pessoas, em última análise, que tomam a decisão de investimento, elas têm seus medos, elas têm seus vieses, elas têm as suas particularidades e seus momentos, né? Então, às vezes uma ação, no nosso entendimento, ela é mais segura, e para o mercado ou para outras pessoas ela não é, né? A gente às vezes aceita tomar um risco que o mercado não toma, e a gente às vezes não aceita tomar um risco que o mercado toma com tranquilidade, né? E isso não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de perfil, é uma questão de viés. Então a gente também busca muito aqui duas coisas. A primeira é entender por que esses ativos são precificados dessa forma, né? Não é só estar caro ou estar barato. É porque o estar barato ou caro é um exercício até relativamente fácil de se fazer. A parte quantitativa. O processamento numérico. O difícil é você realmente entender, né? Entender aquele contexto disso, né? todo. O qualitativo. E é nisso que a gente se debruça, né? E busca as tendências de longo prazo, né? E aqui, no mundo de hoje, né, a gente fica sujeito a muitos ruídos, né? Até a última entrevista aí, de um super gestor aqui no Brasil, ele fala, poxa, mas hoje está muito difícil porque eu tenho que me preocupar qual que é o tweet do Trump. É complicado. A gente é um pouco... a gente vê isso como uma moeda de duas faces, né? É difícil porque você está envolto em muitos ruídos, ao mesmo tempo, são esses ruídos que te criam oportunidade, né? E pra gente isso é muito bom, porque todo dia vai ter oportunidade, né? Se o mercado fica pessimista, aí acaba batendo uma Exatamente, até incrementa a sua margem de segurança. E a gente busca muito essa razão matemática para ponderar o que a gente acha. Então, se a gente tem uma opinião sobre uma empresa, por que ela vai crescer, né? Então, colocar no número é fácil. O difícil é você ter consciência de que a premissa que você está colocando, ela está correta, né? E aí, do outro lado, que a gente é muito ciente de que a gente pode estar errado. Então, o Howard Marks fala que o que quebra o gestor não é quando ele está errado, é quando ele tem certeza de que está certo e está errado. E isso a gente toma muito cuidado, de não ter certeza de nada, né? A gente formula aqui, a gente sempre fala, olha, a nossa hipótese de valor. A gente nunca tem Sim. Essa empresa vale R$20. Isso não existe, porque primeiro que o valor ele é móvel no tempo, né? Hoje ela vale um valor, amanhã vale outro. Pode ser mais e às vezes pode ser menos. Mas, de certa forma, a definição clássica de uma empresa é que ela tem uma rentabilidade, então ela tem um valor móvel ao longo do tempo. Então, é uma matemática que não é exata. E para vários agentes de mercado, às vezes o valor para uma empresa ela é diferente, né? Então, a definição do valor presente do fluxo de caixa envolve uma série de incertezas e premissas. Se você pega um exemplo da Vale, que você conhece para frente o preço do minério, você consegue facilmente fazer um valor presente do fluxo de caixa
da empresa. Só que, dado que a empresa é uma empresa que teve o acidente de Brumadinho, teve o acidente de Mariana, ela não é investível para uma série de agentes que não investem em empresas que poluem, que não são sustentáveis. Então, o valor para esses entes, ele simplesmente não existe, porque ela não é investível. Então, o valor, ele é uma percepção para cada agente, né? E isso que faz o mercado ser o que é hoje, né? E assim, ninguém sabe também o valor Ninguém do sabe. minério, depende da China, depende da Austrália. Não, são vários fatores, São vários fatores, realmente. exatamente. Então, o que a gente busca muito em casos como esse, que tem variáveis extremamente sensíveis ao modelo de negócios e que são desconhecidas, a gente tenta buscar fazer uma conta de trás para frente. Pegar pelo preço atual, na tela, o quanto que isso está representando. E eu comparo com quais são as premissas que eu tenho hoje, que eu estou trabalhando. Ah, perfeito. Então eu falo, faz sentido a Vale estar negociando neste preço, com esse preço de minério que está sendo negociado? Se eu não me engano, está nos recordes aí, né? Exato, você está nos recordes. Não está nos recordes, né? Porque está nos recordes quem olha uma janela de curtíssimo prazo. Mas há 10 anos atrás estava 40% a mais no minério. Então, existe aí uma flutuação de oferta e demanda e a gente busca entender o que está acontecendo e falar, olha, a Vale está valendo isso e com essas premissas que alimentam o nosso modelo, a gente acha que vale isso. Se cair o preço do minério, quanto que derruba o preço? E se subir? E o que está acontecendo? Qual que é a probabilidade? Né? E a gente sempre busca a simetria, né? Que é quem fala muito do Velho Invest sobre a simetria é o Munish Pabrai, né? Ele fala assim, eu jogo um jogo de cara coroa, né? Se der cara, eu não perco, se der coroa, eu ganho. Perfeito. Então ele a definição de assimetria que ele fala. Ele fala de uma aposta muito desproporcional, né? Que só chance Exato. de vitória. Verdade. O downside E é o que a gente sempre busca aqui, olhando os diferentes cenários, né? E os diferentes cases. Então a gente diversifica a carteira a ponto da gente não depender de estar certo somente em um caso de investimento. Perfeito. E aí, entrando agora um pouco nessa questão que a gente estava falando de ganhos e perdas, eu não sei se tu poderia compartilhar com a gente assim, alguns relatos, alguns cases de boas opções que vocês tomaram, alguns cases de algumas más opções e como vocês agiram em relação a isso. Tem vários cases Vários. aí. Para falar assim, os últimos aí, que vamos dizer que estão na carteira, né? Acho que um case que a gente foi muito bem, acho que foi o case da Brasil Foods esse ano, né? A Brasil Foods a gente acompanha a empresa faz muito tempo e a gente sempre foi muito crítico da empresa. A empresa não tinha uma geração de caixa, negociava num valuation que a gente não conseguia entender o porquê do prêmio. Depois da crise que ela teve com a carne fraca, com a alavancagem, com tudo, a ação começou a cair, ela ficou ali sendo negociada como uma empresa quebrada e de fato o balanço não ajudava, né? Quando você fazia a conta era difícil você olhar e falar, olha, ela precisa de uma injeção de capital para equalizar a dívida e voltar a ser uma empresa que a gente seja sustentável, né? Você conseguir olhar com uma visibilidade de longo prazo. E a gente foi buscar assim aonde que é a parte mais sensível dela, que é o que? Ela vende frango e compra grãos, né? Basicamente, se você simplifica, né, toda a complexidade de uma empresa em algumas variáveis, ela é uma empresa que vende frango e compra commodities agrícolas. E aí a gente faz um acompanhamento dessas variáveis. No meados do ano passado começou essa história da febre suína, bem antes do que está se anunciando nos jornais, né? E a gente começou a notar um aumento muito grande do preço do frango,
com uma queda dos preços das commodities agrícolas, queda da soja e do milho, devido a que a nossa safra é muito favorável e uma série de outros fatores, inclusive de que a China está tendo uma queda no seu rebanho e vai demandar menos commodities agrícolas do Brasil para alimentar esse rebanho da China. Quando a gente vê esse indicador antecedente, né, que é o preço do frango contra o preço do milho, e a gente começa a fazer essas simulações no que vai acontecer no balanço do Brasil Foods, a gente olha, o Brasil Foods vai ter um período aí muito mais favorável do que teve no passado, né? E aí, em vez de ser uma margem aí de 8, 7 que ela vinha fazendo, uma margem de 15, 16, que é uma margem de pico de ciclo, onde ela fez, em alguns períodos que ela teve uma vantagem muito boa no grão. E a gente fez a conta e falou, olha, é uma empresa que está ainda muito alavancada, mas que se ela chama capital com uma melhora operacional, a ação vai subir, não vai cair. Né? E a gente quer ter uma fração desse negócio nesse momento que está melhorando. Mesmo com a diluição que a gente calculava, era um benefício muito grande. Isso foi final do ano passado e em abril, não se sabe porquê, né? Então esse é um negócio que timing de curto prazo é extremamente complicado. O mercado começou a colocar no preço que ela vai ter um futuro muito melhor e que a margem ia subir para esses 18, que vai dar lá os 6 bi de EBITDA, que o mercado entende que pode dar. E aí a gente, nesse caso, o que aconteceu? O preço da ação começou a incorporar uma série de coisas que a gente estudou, mas que ainda não aconteceram. Né? Então aí, quando chega nesse preço, fala, olha, a simetria ficou ruim agora, porque se não acontece o efeito necessário, a expectativa já está embutida. Então, a gente realizou o investimento. Então, foi um case de investimento que, quando você comprava ali a R$19, você falava aí para as pessoas falavam, pô, meu cara é maluco, né? Imagino. E assim, de novo, né? Era uma posição que a gente estava disposto a carregar e a gente não tinha certeza de que isso ia acontecer, né? A gente viu uma probabilidade muito grande que não estava no preço, né? Então, pode acontecer N coisas, N variáveis que a gente não controla, para o bem e para o mal. No caso da Brasil Foods, aconteceu mal para o bem e foi muito rápido para o preço. Né? E então, você sempre mira lá ao longo prazo, mas você fica muito atento ao que acontece no curto prazo. Com certeza. Você fala até um pouco das suas premissas, assim, porque até igualmente difícil comprar um ativo é você saber o momento de sair desse ativo. Exato, E é o caso, por exemplo, do Marrumo, né? Que a gente comprou a Rumo no aumento de capital uns 3 anos atrás, quando a Cosan fez o aumento de capital e equacionou o balanço dela. Né? Ela é o mesmo negócio, com as mesmas premissas lá de trás. Mas ela valia 4 bi, ninguém queria. Todo mundo achava um business ruim e uma empresa quebrada. E hoje é uma empresa modelo, é uma empresa premium. E ela sempre foi, o management é o mesmo, são as mesmas premissas de valor. Mudou a percepção das pessoas. Mudou a percepção e o preço, né? Agora, é uma excelente empresa, acho que... só que tem muita coisa já no preço. E a gente entende, não é que é um investimento ruim, é que a gente tem outras alternativas de investimento na carteira que são mais fáceis do que a Rumo. Não é que a gente acha que a Rumo é um mau investimento, mas que tem menos variáveis que a gente controla em outros ativos. Né? O Buffett fala muito, né, que assim, os maiores erros dele foram erros de omissão. Né? Isso, as pessoas não olham para o custo de oportunidade. Total. E a gente saiu da empresa até muito cedo. A gente saiu da empresa ali nos 13, 14 reais. Tá 20 já. E mudou a nossa definição de valor de longo prazo, não mudou nada. Né? A única coisa é que o mercado começa a reconhecer de uma forma muito mais. Eu posso estar perdendo alguma coisa que a gente não está vendo? Pode. E faz parte do jogo. Completamente.
Mas vindo da natureza do ser humano, às vezes também extrapolar, né? Você nunca sabe até onde Pro vai bem e pro mal. Exatamente. Mas é da nossa natureza, né? A gente às vezes acaba identificando alguma virada muito cedo e isso demora a acontecer e pro bem também. Às vezes a gente fala, olha, esse ativo já está no preço, sim, mas o mercado ainda continua pagando e... Sim. Uma pessoa racional, assim, você não tem que olhar para o passado e ficar triste por você ter perdido na valorização, mas você analisar com as evidências que você tinha no momento e ver se você realmente tomou as decisões racionais. Exatamente, né? Não tem que ficar... Então esse é o nosso trabalho de todo dia, de formiguinha, fazer conta de todos os ativos, buscar a taxa de retorno, comparar com o mercado, comparar dentro do nosso universo. A gente carrega um ativo que a gente gosta, mas tem outro que ficou mais para trás e a gente gosta mais, então a gente não gosta de fazer movimentos bruscos, a gente vai comprando e vai vendendo, então a gente tem uma posição bastante ativa, mas ao mesmo tempo quando a gente faz a definição de valor e o case, ele é de longo prazo, né? Só que isso não quer dizer que você tem N exemplos. Então a primeira vez que a gente comprou a Vale porque a gente entendia que ela estava num momento que ela ia parar de fazer um investimento e ela começar a gerar muito mais caixa, porque o S11D tinha terminado o CAPEX e ela ia começar a expandir a produção com o preço do minério que estava em recuperação. E falava, olha, agora ficou muito mais fácil você investir em Vale porque ela é uma geradora de caixa agora, ela paga a dívida dela, mesmo com o minério muito, muito deprimido. Isso foi em outubro, final de setembro, a gente comprou a posição. Em novembro, Trump ganha a eleição. E ele ganha a eleição prometendo investimento em infraestrutura, né? E teve aquele fenômeno que a imprensa fala que foi o Trump Inflation, né? E o preço da commodity dobrou de preço, nem lembro para quanto foi, mas o preço da Vale dobrou. Incorporou muito das nossas premissas, né? No preço da ação. A gente olhou para o longo prazo, mas em 2 meses o longo prazo já estava no preço, né? E a gente saiu. Então a gente não se compromete com... por mais estudo que a gente faça no longo prazo, se isso entrou dentro do preço e ele já reflete as nossas premissas, a gente tem aqui a obrigação de trocar por um ativo mais barato. Por exemplo, sempre uma margem de segurança. Exato. Exatamente. Muito obrigada, Aranha, por nos receber aqui. Espero que tenha gostado também do bate-papo. Espero que vocês, nossos assinantes, também tenham gostado. Vocês podem entrar em contato com a gente, dando recomendações sobre melhorias, sobre outros fundos que vocês querem que a gente analise. Então, muito obrigada. Agradeço aqui pelo seu tempo. Gostei bastante aqui de estar tendo essa conversa aqui na Mold Capital. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida vocês podem enviar aí pra gente. E até uma próxima. Obrigado aí pela visita aqui na Mold.